Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. Shalom, graça e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida poderosamente. É muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. O Senhor tem nos dado um dia abençoado. Hoje eu estou gravando o vídeo um pouquinho mais tarde, mas glória a Deus. Vamos fazer a nossa leitura. Eu quero primeiramente orar com você, antes de iniciarmos. Eu quero orar. Senhor Deus, vem agora de forma poderosa sobre a vida de cada pessoa aqui, sobre a minha vida. Abençoa-nos, dá-nos entendimento da palavra, faz o teu querer e o teu realizar. Usa-nos conforme a tua vontade. Usa-nos, fala ao nosso coração. Vem de forma poderosa, Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura de hoje, 1 Samuel 13 e 14. 1 Samuel 13, 14. E 1 Samuel 13 e 14. Antes de começarmos a leitura, eu quero pedir que você pegue seu cafezinho. Tome seu cafezinho aí. Vamos iniciar a nossa leitura. 1 Samuel 13. Saul havia reinado em Israel durante um ano. Segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Então, Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isso. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E agora, os filisteus estão com ódio de Israel. Então, o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros porque o povo estava angustiado, esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos externos. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e
Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas Samuel não vinha a Gilgal. O povo se espalhando dali. Então Samuel disse: traga-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor queria confirmar para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não se desistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Por que você não guardou o que o Senhor lhe ordenou? Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Era cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonathan e o povo que estava com ele ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmar. Saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira, o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, que os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha que ir aos filisteus para molar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para molar os fios das lâminas das enxadas e 4 gramas de prata para molar machados e agulhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonathan. Só Saul, seu filho Jonathan, tinha essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Micmas. Capítulo 14. Um dia, Jonathan, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Beá, debaixo da romazeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finés, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a escola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e o outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés, o outro se chamava Siné. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmas, e o outro ao sul, diante de Jeba. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses 25 filhos. Talvez o Senhor nos ajude, que nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração.
eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fique parados até chegarmos perto de você, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. E nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, eles disseram: eis que os hebreus estão caindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonas e ao seu escudeiro: subam até aqui, e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonas disse ao escudeiro: vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonas subiu, engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonas, e o seu escudeiro matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonathan, nem os seus escudeiros estavam ali. Saul disse a Aias: traga aqui a arca de Deus. Aias. Né? Saul disse a Aias: traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Então Saul falava ao sacerdote: o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também se ajuntaram com os israelitas que estavam por Saul e Jonathan. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer o juramento dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes que eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Porém, cadê onde eu estava? Porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os olhos voltaram a brilhar. Então, alguém do meio do povo disse: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso, o povo está exausto. Então Jonathan disse: meu pai trouxe desastre sobre essa terra. Vejam como os meus olhos brilham, porque eu provado um pouco desse mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comigo livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Micmas até Ajalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão.
e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem carne com sangue. Saul gritou: traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e diga a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e os matem aqui. Então comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor, e foi o primeiro altar que lhe edificou. Então Saul disse: vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixaremos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça o que como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos os filisteus? Tu entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venha cá, todos os chefes do povo, informe-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonathan seja ocupado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonathan ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor: Deus de Israel, mostre a verdade. Então Jonathan e Saul foram indicados por sorteio. E o povo saiu livre. Então Saul disse: lance a sorte entre mim e Jonathan, meu filho. E Jonathan foi indicado. Então Saul disse a Jonathan: diga-me o que você fez. E Jonathan respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonathan. Porém, o povo disse a Saul: como é que Jonathan pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel, nada disso. Então certo como vive o Senhor, nenhum de seu cabelo cairá no chão, pois foi a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim, o povo salvou Jonathan, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para a sua terra. Quando assumiu o reinado em Israel, Saul lutou contra todos os inimigos ao redor. Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra o rei de Jobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonathan, Isvi e Malquissua. O nome das suas duas filhas era Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, filho de Saul. Quis era o pai de Saul, pai de Abner. Ner, pai de Abner, era filho de Aidiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelas palavras. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem confirmado em nossos corações a história de Saul,
de Jonathan, do povo de Israel, que o Senhor está colocando à nossa frente, que seja um exemplo do que fazer e do que não fazer. Pai, que possamos entender a Tua voz e aprendermos a esperar com paciência o momento certo para fazermos as coisas que o Senhor determina que possamos fazer. Que nada eu faça com a força do meu próprio braço. Seja assim, sempre em dependência a Ti. E que nenhum pecado possa chegar à nossa tenda, seja de qualquer forma for. E se um dia, por fraqueza, nós chegarmos a cometer, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Nos mostra os nossos erros, mesmo que de forma oculta, mesmo que seja algo que nós não entendemos. Abre os nossos olhos para que possamos entender qual foi o nosso erro e assim nunca mais cometê-lo. Te agradeço, Pai, pela palavra de hoje. Eu te agradeço pelas vitórias em todas as direções, todas as guerras que entramos. O Senhor sempre esteve à nossa frente, protegendo. Eu te agradeço, Pai. Que o dia de hoje seja extremamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Lembrando que a partir de amanhã, segunda, os vídeos serão um pela manhã e um pela noite. De manhã, mais ou menos horário 8h30 e à noite às 18 horas. Bom? Eu os abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém, amém.